que as nossas emoções, elas têm o poder de impactar a nossa vida ao redor, as pessoas que estão ao nosso redor e também impactar o nosso próprio corpo. Nós temos convicção disso, que a palavra nos mostra muitos aspectos. Falamos na semana passada sobre Elias, o processo de esgotamento na vida de Elias. E quando eu olhava para Elias, eu pensava para essa semana, na realidade foi até um tema mais complexo de trabalhar para essa semana, e olhando a vida de Elias, vendo todo o processo que ele passou, quem ele era, não podemos nos esquecer disso, quem Elias era, e ver o que ele passou, algo que me fica muito claro é como nós somos complexos. O ser humano é um ser complexo. Irmão, são tantas coisas dentro de nós. A própria ciência não consegue sondar 100% do interior do homem. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra fala que somente o Senhor é que sonda a plenitude do nosso interior. Somente o Senhor é que nos conhece. Eu não sei como está o seu sentimento, as emoções hoje, mas eu queria te dizer algo. Se abra. Seja honesto consigo mesmo, porque Deus quer falar ao seu coração. Porque as nossas emoções, ela tem um poder muito forte sobre o nosso corpo. É pelas nossas emoções muitas vezes que sentimos, o nosso coração palpitar mais forte. É por causa das nossas emoções que às vezes, na maioria das vezes, sentimos um cansaço sem termos feito nenhum tipo de atividade física. O nosso corpo está cansado e esgotado. E aí quando vamos ver, nós entramos num processo de esgotamento. E o final disso pode ser trágico. Semana passada falamos sobre esgotamento, Falamos sobre as causas do esgotamento. E uma delas são expectativas frustradas. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, está disponível no Spotify, no YouTube, você pode ir lá assistir, ouvir, que você vai ser abençoado. Expectativas frustradas. Só que eu quero começar esse tempo com vocês aqui, com uma matéria da revista Época Negócios, que diz o seguinte: a medida, presta atenção nessa matéria, ela vai nos dar um outro ponto de esgotamento. À medida que mais profissionais bem-sucedidos, não só nas empresas, mas até ídolos do esporte, falam abertamente sobre o tema, torna-se mais fácil desmistificar a ideia de que só as pessoas com frustrações estão suscetíveis ao burnout. Época Negócios, e uma matéria que foi capa da revista, como vocês podem ver aí. Irmãos, os estudiosos estão descobrindo que o esgotamento não está somente ligado à frustração e ao fracasso, mas também, preste atenção, está ligado ao sucesso. Está ligado ao sucesso. Pessoas que alcançaram o que desejavam, pessoas que alcançaram o topo, também se esgotam. Eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês. Primeiro, vocês conhecem essa moça? Chama-se Simone Biles. Uma das maiores ginastas do mundo. Essa menina é um fenômeno. E ela desistiu de competir a final olímpica de Tóquio, porque chegou no estado de esgotamento. Para vocês verem, é uma moça que chegou no ápice. Chegou no ápice. Outro caso, Michael Phelps, o maior recordista mundial de natação, o maior nadador que o mundo já viu, entrou num processo de esgotamento também. Outro caso, Whitney Houston, uma grande cantora, que chegou, morreu. Mas qual foi o processo dela? Através de um esgotamento. Inclusive tem até um filme que eu não assisti ainda, mas tem um filme que, quem já assistiu esse filme? Que retrata na história dela. Outro caso recente, Jim Carrey. Quem nunca riu com o filme Debi Lloyd? Um homem que fazia todo mundo rir,
enfrenta até hoje, está mergulhado numa depressão profunda. Pessoas que chegaram no ápice de suas carreiras, no ápice de suas performances, estão passando por isso. Minha pergunta aqui nessa manhã e neste domingo, né, que vou trabalhar essa pergunta hoje, o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Quando eu olho para essas pessoas aqui, eu enxergo sucesso. Quando você vê o Michael Phelps numa piscina, você sabe que é sinônimo de recorde quebrado e de medalha no peito. Mas são pessoas que chegaram no ápice, mas estão passando por esse processo. Meus irmãos, alguma coisa está acontecendo e nós estamos adoecendo. E nós precisamos colocar os nossos olhos nisso. Precisamos estar atentos. Precisamos puxar o freio na maioria das vezes. É muito comum, nós vemos as pessoas exigirem de si cada vez mais. Seja no trabalho, seja nas suas atividades, nós alcançamos um padrão em que nós não estamos satisfeitos mais. Nós sempre exigimos mais de nós mesmos. Exigimos demais. E nunca alcançamos um grau de satisfação. Eu estava vendo, um tempo atrás, existem hoje em dia coaches acelerador de pessoas. Misericórdia, irmão. Que se acelera é carro. Acelerador de... Eu vi até a postagem. Faça contato, vem participar da mentoria, porque eu vou te acelerar. Eu vou acelerar você para você alcançar o seu máximo desempenho. Irmãos, e ainda eles falam, né? A sua melhor versão tem a ver com o seu máximo desempenho. Isso me remete à cultura do fazer para ter. Você precisa fazer para ter. Isso é a nossa cultura. A cultura do fazer para ter. Sobre a nossa cultura diz que nós precisamos ser multitarefas, ou seja, nós precisamos realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. E aí sabe o que acontece, irmãos? Tudo que nós fazemos se torna superficial. Porque a gente faz tanta coisa, porque aquilo que nós vamos fazer se torna superficial, porque é muita coisa, é muita informação, é ou não é? Eu faço curso de inglês, eu faço curso de espanhol, eu faço curso de alemão, eu faço curso de japonês, eu faço curso de pacote office, eu faço curso de teclado, eu faço curso de quê? De culinária, eu faço curso de tudo. Aí você pergunta, e aí, o que você está... Não sei nada. É muita coisa. É o trabalho, é o bico, é o rebico, é o depois do bico, é o quarto bico, é o 5 bico, e é o final de semana que eu vou fazer outro bico. É tanta coisa. E aí o corpo e a máquina, como que ela fica? Como que fica? Como é que fica? É o excesso de positividade. Já viu essa? Você consegue, Beth, porque você é incrível. Você é incrível. Atrelam aquilo que você pode ter, aquilo que você é. A nossa cultura fala sobre isolamento e competição. E presta atenção, irmãos, nesse tema aqui, isolamento e competição, as redes sociais são a maior vilã que existe. Porque a rede social, ela gera isolamento nas pessoas. Vocês podem observar que essa geração de hoje, ela não consegue mais conversar olhando no olho. Você vai conversar com eles, eles falam 2 palavras. Aí quando pega o WhatsApp... Por quê? Porque as redes sociais geram isolamento nas pessoas. Se bobear, se conversam pelo WhatsApp na mesa do jantar. Porque gerou isolamento. Irmãos, a rede social é uma bênção. Mas elas muitas vezes mais separam, elas mais dividem do que geram sentimentos de comunhão. Na realidade, as redes sociais... elas geram sentimento de insatisfação.
Porque eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, porque a foto do meu amigo é melhor que a minha, a viagem que ele fez é melhor que a minha. E aí o que acontece? Nós estamos sempre competindo com o Instagram, competindo com fotos, e a gente quer sempre mais e gera insatisfação. Preocupação excessiva, a nossa cultura hoje fala, preocupação excessiva com a forma física. Preocupação excessiva com a forma física. A nossa geração, ela tem uma preocupação excessiva com a forma física. Sabe qual é um dos setores que mais faturam no Brasil e no mundo? Da estética. É estética. Nós vivemos em meio a uma geração, não lembro o que eu falei, acho que foi com o André que eu falei, não lembro quem foi que eu falei, uma geração que vai perder o rim, irmãos. É a geração hemodiálise, porque toma tanta coisa. É o suplemento para a unha, é o suplemento para o cabelo, é o suplemento para a sobrancelha, é o suplemento para o bíceps, é o suplemento para a batata da perna, é o suplemento para aquilo. Irmãos, é uma geração que se automedica. Estou com dor de cabeça. Vou no Google, dor de cabeça. É câncer. Já viu essa já? Uma vez eu vi uma pessoa que estava chorando porque o Google falou que ela estava com uma doença terminal. É uma geração que se automedica. Irmãos, emagrecer é difícil, não é ou não é? É fácil emagrecer? Só que as pessoas querem o quê? Emagrecer de forma rápida. Então o que elas fazem? Vai recorrer ao quê? Ao medicamento milagroso. E tem até comerciais na televisão hoje que mostram, se tomar essa pílula, aí eles colocam aquela pessoa na forma física. Aí você olha para você, né, eu olho para mim e falo, Jesus Cristo, será que for chegar naquilo eu tenho que tomar isso? Eu vou arriscar. E nisso você vai contaminando o seu corpo. Sabe, tem gente que, eu não vou tomar vacina da Covid. Mas toma tanta, desculpa a expressão, irmãos, mas tanta porcaria. É a geração que se move por aquilo que falam. Irmãos, nós precisamos estar atentos sobre as nossas vidas. Precisamos estar atentos sobre as nossas vidas. O tema de hoje é tanque vazio nunca mais. E tem a primeira ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, que no começo desse ano ela fez uma declaração que deixou a Nova Zelândia perplexa. E ela diz o seguinte: não irei concorrer à eleição. Depois de tantos anos e desafios, ela diz o seguinte: o meu tanque está vazio. E ela diz: agora vocês podem saber que sou humana. O mundo do desempenho, tem quem tem o melhor desempenho, tem quem tem a melhor performance. Uma mulher que chegou no ponto, no ápice, e disse isso aqui: agora vocês podem saber que eu também sou humana. Tem um livro que eu conversei com a Maíra para a gente trabalhar esse livro no nosso clube de leitura. Eu vou atrás do livro porque esse livro parece que está esgotado. Chama-se Andando com o Tanque Vazio, do N. Cordeiro. Ele diz o seguinte: nós não nos esquecemos que nós somos cristãos. Nós nos esquecemos que somos humanos. Sabe qual é o teu problema? Às vezes você se esquece que você é um ser humano e você tem limite. Você tem limite. Nós temos limite. Aí a pergunta que eu faço para você aqui é: como anda o seu tanque? Como está o seu tanque? Qual o segredo diante de todas e tantas demandas da vida? Qual o segredo, irmãos, em nós permanecermos com o tanque cheio? Qual o segredo? Hoje, o Espírito Santo vai te mostrar, através da palavra de Deus, que o verdadeiro segredo do desempenho e da realização está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Este é o maior segredo da vida.
estou dando para, como o pessoal fala, uma chave para vocês, hein? Estou dando uma chave para vocês. Esse é o maior segredo da vida. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. E aqui ele completa dizendo: pois sem mim vocês não podem fazer o quê? Irmãos, este é o maior segredo da vida. Jesus nos diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Para vocês terem a noção mais ou menos, aqui está uma videira. E você vê ali os cachos de uva que saem da onde? Dos ramos. Nós só podemos produzir frutos se estivermos em Jesus. O ramo por si só não produz nada. Mas em Jesus nós podemos produzir. Em Jesus nós podemos ser alguma coisa. Então qual é o grande segredo da vida, irmãos? Qual é o grande segredo? O grande segredo é esse. O segredo é aqui, ó. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. O segredo é permanecer para produzir. O grande segredo é permanecer para produzir. Só que nós estamos muito focados em quê? Em produzir. Nós somos muito focados em quê? Em fazer. Nós queremos resultados como? Na nossa força. Queremos resultados como? Do nosso jeito. Só que a Bíblia nos diz que nós não somos capazes de produzir coisa alguma pela nossa força. Não somos capazes. O nosso esforço deve ser em permanecer e não em produzir. E aí Jesus fala o seguinte: pois sem mim, o que ele diz? Vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe por que você está assim, meu irmão? Porque você está muito focado em fazer, muito focado em produzir. Porque na sua cabeça tem uma mensagem clara de que você precisa fazer. Só que o Senhor te chama a permanecer. Dallas Willard diz o seguinte: olha só, você foi feito por Deus, para Deus e feito para precisar de Deus. O que significa que você não foi feito autossuficiente. Irmãos, nós não somos autossuficientes. Essa história da nossa cultura de que você pode é mentira. Te enganaram. Essa história de que vão acelerar você para que você chegue na sua melhor versão é mentira. É mentira. Porque o grande segredo é permanecer para produzir. Eu permaneço. O meu foco e a minha força deve ser em permanecer. O produzir é consequência do permanecer. Só que a nossa cultura, ela inverte essa lógica. A nossa cultura diz que nós devemos produzir para permanecer. A palavra fala para nós permanecermos para produzir. Mas a nossa cultura diz que você deve produzir para permanecer. E é aí que começa todo o desgaste. Todo o desgaste. Porque, irmãos, vou repetir, você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você precisa descansar. Você precisa ter tempo com o seu Criador. Você precisa entender a sua vida. E aí o que acontece? Você coloca o seu esforço em produzir, fazer, realizar, produzir, fazer, realizar, produzir, fazer, realizar. E aí quando você vai ver, você está totalmente esgotado.
Você quer ter o máximo desempenho, você quer ser o melhor em todos os papéis que você desempenha. Você quer ser importante, você quer ser essencial, mas entenda que o essencial é permanecer. Permanecer nele. Permanecer em Jesus. Irmãos, o essencial não está naquilo que nós fazemos e conquistamos. Não. O essencial é onde nós estamos. Aonde nós estamos. É o seu relacionamento com... Isso é o essencial. Quando você nasce de novo e você adquire a sabedoria, o direcionamento, a revelação do Espírito Santo, Paulo, de que você é de Deus, você pertence a Deus, você precisa entender que você precisa permanecer nele, porque a sua vida você virou uma chave na sua vida. Só que nós conhecemos a Jesus, mas queremos manter a performance sem Jesus. Presta atenção, Jesus é o essencial. E o resto é acessório. Amém, irmãos? Amém. Jesus, repita comigo, Jesus é o essencial. O resto é acessório. Quando nós não entendemos que Jesus é o essencial, nós entramos na lógica de Marta. Você conhece a síndrome de Marta? Síndrome de Marta está lá em Lucas 10, 38 a 42. Aonde Marta estava muito focada em fazer o quê? Em realizar, em fazer. E ela até chega em Jesus e fala: Jesus, ó Maria aí, ó. Tem tanta coisa para fazer e Maria aí, a debruçar nos seus pés. Mas Maria, o que Maria estava fazendo? Ela estava desfrutando. Maria estava desfrutando. Marta estava onde? Longe, trabalhando, fazendo, realizando, performance, tem que fazer. Marta queria o quê? Queria ser uma boa anfitriã. Marta queria mostrar, né, que tudo tivesse perfeito. Isso para Marta era o mais importante. Mas o que era mais importante para Maria? Desfrutar. Desfrutar. Marta estava preocupada com isso, irmãos, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Mas Maria não estava preocupada. Maria estava preocupada: o que o meu Senhor vai me entregar, vai me dar, o que eu vou desfrutar dele. Mentalidade de Marta era que ela primeiro precisava fazer para depois desfrutar. Mas Jesus queria que Marta primeiro desfrutasse para depois fazer. E aí nós entramos nessa síndrome de Marta, que é produzir para desfrutar, para permanecer. Que é produzir para quê? Para descansar. Que é produzir para quê? Para ser feliz. Porque primeiro eu preciso produzir, primeiro eu preciso fazer. Irmãos, existe um paradigma do desempenho. Sabe qual é o paradigma do desempenho? O paradigma do desempenho é o seguinte: eu não consigo descansar enquanto eu não terminar tudo. Quem já falou isso aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Não esconde o outro. Levanta a mão bem alta assim. É isso aí. Eu não vou conseguir descansar enquanto eu não fazer tudo. E sabe que pós-pandemia, um dos grandes vilões que se levantaram foi o home office. Porque você não tem mais hora para entrar nem para sair. Você tem hora para acabar o serviço. Irmãos, nós precisamos entender que nós não somos máquinas. A nossa vida tem muita coisa. Eu trouxe até aqui uma ilustração. Essa é a sua vida. Isso aqui é você com a bateria cheia. Só que você vai ver que durante o dia, isso aqui vai caindo. Porque o que acontece? Primeiro que você dorme mal. Você dorme mal, você acorda mal. Você dorme já acordando cansado. Aí você fala: ué, eu dormi? Eu dormi essa noite? Então você dorme mal. Aí tá, você dorme mal, aí você tem que trabalhar presencial, aí você já vai se troca, já sai daquele jeito,
né, chamando Jesus de Genésio, falando aquele, sabe, tudo atrapalhado, sem tomar o seu cafezinho diário, sai daquele jeito, Fabiana. Aí, de repente, você pega o que? Trânsito. Pega o metrôzão lotado, o famoso cata-louco, né, daquele jeito. E aí a sua bateria já, de manhã a sua bateria já começa a descarregar já começa a descarregar. Aí você vai ver, chegam no trabalho, as exigências do trabalho. E você está tão saturado daquilo. E você fala, eu preciso de férias. Mas para suas férias faltam 11 meses ainda. Quem está nesse estado, levanta a mão. Faltam 11 meses. Eu preciso de férias. E aquela demanda, aquela cobrança, aquele desgaste. Né? Aí você, beleza, passou. Aí você vai abrir lá o seu e-mail, chega aqui seria um boleto, mas telemarketing. Aí começam as ligações, sabe telemarketing, irmão? Quem trabalha de telemarketing aqui, nada contra vocês, tá? Estava vendo aqui e o senhor, você é cliente da operadora X, não vou falar para fazer merchan aqui, tá? Você é cliente da operadora X. Ela te liga perguntando se você quer celular. Aí você fala, misericórdia. Você está com a cabeça cheia, virando. Aí tá. De repente chega a mensagem no seu celular, do seu cônjuge, falando o seguinte: você precisa ir no mercado. Dia 5, quinto dia útil, mercado, atacadão. Aí você fala, hoje não. Aí ela fala, hoje sim. Você fala, hoje não, ela, hoje sim. Aí você vai para o mercado. E é aquela delícia, irmãos. Aquela fila. Sabe aquela fila? Que vai até... A fila vai sair aqui na porta da comunidade, tão grande que está a fila. E você no mercado? Lá no mercado, pensando, daquele jeito. Aí de repente você começa a lidar com o quê? Com as suas frustrações. Mas você vai ver que a sua bateria está ficando no vermelho. Porque você tem tantas frustrações na sua vida, no seu dia a dia, e muitas vezes elas estão acontecendo e elas vêm na sua mente toda hora. Elas ficam batendo na sua mente. Elas ficam ali, né, martelando. E a sua bateria já está indo embora, irmãos. Isso aqui é 5 horas da tarde. E aí de repente toca o telefone. Quem é? Sua sogra. A minha sogra é uma bênção, viu, irmãos? Ela não está aqui hoje, mas ela é uma bênção. E a sogra da Fabiana também é uma bênção também, viu? Só para lembrar. Mas é a sogra. Que muita gente tem problema com a sogra. Não é o nosso caso aqui. Mas aí começa, você já fica perturbado. De repente, tem as tarefas da casa. Imagina você depois de um dia cheio, Cíntia. Dia cheio, Catiane. As tarefas da casa. Nisso, irmãos, olha a sua bateria como já está. Olha como está a sua bateria. Só que aí não tem só as tarefas da casa, tem os filhos também. E aí, sem querer, eles começam a brigar. Começam a discutir. E aí o filho pedindo não sei o quê, o filho pedindo dinheiro. Pai, me dá dinheiro que eu preciso. E aí você vai ver, só que, meus irmãos, olha como você está. Aí de repente a sua esposa quer compartilhar com vocês. E é aqui que começam os desgastes. Sabe por quê? Porque você já está esgotado. Você já está no limite. Você já está no... Não tem mais nada, irmãos. Aí o que você faz? Vou relaxar. 10 horas da noite, vou relaxar. Vou assistir o quê? Netflix. Irmãos, Netflix é um descanso que não é produtivo. Porque você vai assistir Netflix, aí você gosta da série, e você vai mais um. Quando você vê já é 1h da manhã, e você precisa acordar às 6 no dia seguinte. Ou seja, e no dia seguinte você dorme mal, e o ciclo vicioso vai acontecendo. Só que existe um segredo que nós precisamos estar atentos, que eu já falei aqui. O segredo para nós permanecermos com o nosso tanque cheio é permanecer no Senhor. Porque quando eu permaneço nele, todas as demandas da vida são acessórios, e eu sei lidar com elas, porque eu estou ligado na fonte. Eu lembro uma vez, o pastor Glênio Paranaguá dando um exemplo, nesse mesmo assunto, falando do celular. O celular, para carregar a bateria, ele tem que estar ligado aonde? Na força. Você consegue carregar pela força do pensamento? Não.
tem que estar ligado na força. Sabe o que acontece com a gente? Nós estamos com a bateria no último, mas nós não nos ligamos na fonte. Nós não nos ligamos na fonte. A gente não quer saber de quem é a fonte. A gente quer saber do que tem que ser feito. E aí Jesus fala para Marta: Marta, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária: permanecer nele. Porque quando eu permaneço nele, tudo acontece na minha vida. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, o que significa permanecer? Carlos McCord diz o seguinte, no livro dele, A Vida que Satisfaz, ele diz assim: permanecer é aprender a desfrutar de um relacionamento sem barreiras com a presença de Jesus em nós. Nós precisamos permanecer. Mas aí eu te pergunto, como permanecer conectado a Jesus? Como tornar isso uma prática nas nossas vidas? Vou contar para vocês a história de 3 jovens. 3 jovens chegam no seu pastor, e eles dizem para o seu pastor que eles queriam ser cheios de Deus. Aí o pastor fala o seguinte: tá bom, vocês querem aprender que é ser cheios de Deus? Eles falam sim. O pastor dá 3 peneiras, uma peneira para cada um. Fala assim: ó, vai lá naquele rio, lá na frente, lá tem um rio, depois de um lugar lá, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão encher essa peneira, e quando ela estiver cheia, vocês vão trazer ela para mim. E os jovens foram para o rio, com a peneira na mão. 1 hora, nada. 2 horas, aí 2 jovens falam assim: o pastor está tirando com a gente. Não pode, só pode. O pastor é todo engraçadinho, está tirando barato com a gente. Tem alguém tirando foto nossa para fazer figurinha. Só pode. E aí os 2 jovens vão embora, porém fica um lá. Fica um. Insistindo. Aí depois de 3 horas o pastor chega naquele jovem, onde ele estava no rio, enchendo a peneira, tentando deixar a peneira cheia de água. Aí ele disse para ele: e aí? Ele falou: pastor, é o seguinte, a peneira só fica cheia quando está dentro da água, porque quando eu tiro ela, esvazia. E o pastor falou: você descobriu o segredo. Você descobriu o segredo. Para você permanecer, para a sua peneira estar cheia, ela tem que estar dentro da água. Para nós permanecermos e sermos cheios, a única maneira que tem é nós estarmos em Jesus, nos mergulharmos em Jesus, cuidarmos da nossa vida com Deus, praticando, trazendo para o dia a dia. Não é só o momento do devocional, não é só o momento do secreto, o momento do quarto, não, é no dia a dia. Você está no trânsito, coloca lá um louvor, coloca lá uma pregação, vai cantando, vai orando. Irmão, está trabalhando? Permaneça conectado em Jesus. Permanecer não quer dizer que eu tenho que ficar dentro do meu quarto o dia inteiro, não. Eu não sei quanto tempo você tem com o Senhor diariamente, se é 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, não sei. Mas permanecer é muito mais do que o secreto. Permanecer é quanto do Senhor tem nas nossas vidas. Quando os desafios aparecem para você, o que você faz? E como nós podemos praticar isso? E uma pessoa que nos ensina, irmãos, uma pessoa que nos ensina é Jesus. Sabe o que Jesus fazia? Presta atenção, que a única maneira da gente permanecer é praticando isso: devoção antes da ação. Devoção antes da ação. Marcos 1,35 diz: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi aonde? Um lugar isolado para orar. Jesus se retirou para orar. Jesus, Ele nos ensina. Irmãos, presta atenção, se nós não estivermos no Senhor, nós não temos como fazer nada. E Jesus não era um desocupado não, viu? Após isso aqui, Jesus, ele tinha um dia cheio e intenso pela frente.
mas nós vemos em todas as atitudes dele o Pai manifesto, o Pai manifesto, o Pai manifesto, o Pai manifesto. Sabe como você vai dar conta de tudo? Permanecendo. Você só pode dar conta de tudo permanecendo. Permanecendo no Senhor. Ricardo Barbosa diz o seguinte: solitude é o silêncio intencional. Olha que profundo isso, irmãos. Provocado por nós mesmos, no qual nos afastamos de pessoas e atividades para um encontro com Deus e conosco mesmo. É na nossa atitude de solitude que nós encontramos provisão da presença de Deus sobre nós. E aí quando você está cheio, meus irmãos, nada te abala, porque você está cheio da presença do Criador em você. E quando você permanece, algumas coisas acontecem com você. Quando você permanece, algumas coisas mudam em você. Quando você permanece, algumas coisas despertam em você. E a primeira coisa, que é o efeito de quando você permanece, sabe o que é? Você encontra em primeiro lugar o seu valor em Deus. Você encontra o seu valor em Deus. Porque Marcos capítulo 1, verso 10 e verso 11, fala o seguinte: enquanto saía da água, viu o céu se abrir, e o Espírito Santo descer sobre ele, como o quê? Uma pomba. E uma voz do céu disse, o que a voz falou para ele? Você, meu filho amado, que me dá grande alegria. Quando nós estamos focados em produzir, quando nós estamos focados em fazer, nós nos esquecemos de quem nós somos. E nós achamos que somos os papéis que desempenhamos. Você esquece que você é um filho amado de Deus, em quem Ele tem grande prazer. E você acha que você é o papel que você desempenha. Você acha que você é a expectativa das outras pessoas. Você acha que você é aquilo que pensam de você. Sabe por quê? Porque você não quer decepcionar ninguém. Porque você só quer ser aceito e amado. E a coisa que Jesus menos se preocupava era se ele ia incomodar alguém ou não. E nós nos preocupamos. O que vão pensar de mim? Sabe, irmãos, uma coisa que desgasta muito o homem e a mulher é querer agradar todo mundo. É ou não é? Eu posso falar? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E aí, sabe o que acontece com a gente? A gente transfere essa culpa para o outro. Só que a culpa é minha. É eu que não sou aceito. Eu não me aceito. Mas quando eu permaneço no Senhor, eu encontro o meu valor em Deus. Eu entendo que eu sou filho amado do Senhor, em quem Ele tem grande prazer. Quando você começa pela devoção, quando você traz a devoção para a sua vida, você lembra que você é amado. Você lembra que o amor que você busca, você já encontrou. Você lembra que o amor que você busca, você já encontrou no Senhor. E você começa a fazer as coisas não mais para buscar satisfação, mas você já está satisfeito no seu Senhor. O seu coração já está cheio e o seu trabalho se torna leve. Irmãos, a fila do mercado não é nada, porque você já está satisfeito, você já está cheio. Aparecem as demandas do dia a dia, trabalho, cobrança. Você está leve, porque você já está satisfeito, porque você está no Senhor. Amém. Segunda coisa que acontece, você começa a encarar os outros problemas com outra perspectiva. Com outra perspectiva. Marcos 1, 12 e 13 diz, mas em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás, durante quantos dias, irmãos? Quantos dias? 40 dias. E a palavra fala que ele estava entre animais selvagens, e os anjos o serviram. Irmãos,
como você encara os seus problemas. Cristo nunca tirava os olhos do Pai. Ele estava lá no meio do deserto. A palavra fala que o Espírito conduziu, presta atenção, irmãos. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E sabe o que nós fazemos com os nossos problemas? A gente quer arrumar culpado para eles. O culpado é o presidente, o culpado é o governador, o culpado é meu chefe, o culpado é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia, o papagaio, o cachorro, é a sogra, é o telemarketing, é os boletos. Não, boleto não, irmão, é você. É o cartão de crédito, não, irmão. Lembra cartão de crédito? Até você comprar é cartão de crédito, depois que você compra é cartão de dívida. Lembra disso? Falamos em fevereiro desse ano. Não, irmãos, o verdadeiro problema está em mim. Então eu tenho que entender como eu encaro as situações do meu dia a dia. Jesus estava diante de um grande desafio. Vou mudar a palavra, Jesus estava diante de um grande problema. E como que ele lidou com aquele problema? Como que ele lidou? Com a perspectiva de quem ele era, o Filho amado do Senhor. Mude a maneira com que você enxerga os seus problemas. Terceiro lugar. Quando você permanece, você compreende corretamente o seu propósito e as suas prioridades. O verso 36 e o verso 37. Olha que incrível isso aqui. Mais tarde Simão e os outros saíram para procurá-lo. Verso 37. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. E aonde que ele estava, irmãos? Nós lemos, onde Jesus estava? Orando. Isso me ensina uma coisa, meu irmão e minha irmã. A prioridade de Jesus não era o que as pessoas estavam pensando dele, esperando dele, mas a prioridade de Jesus era estar na presença do Pai. E sabe qual é a nossa prioridade? Fazer. Expectativa das pessoas, realizar. E o Pai se torna um acessório. Irmãos, tudo tem que ser um acessório, porque o principal na minha vida e na sua vida tem que ser o Pai. O Pai precisa ser o principal na sua vida. E aí olha que Simão e os outros discípulos falaram: Jesus, você está louco? Está todo mundo te procurando. Onde você estava? Estava orando? Não. A gente tem muita coisa para fazer. Isso aqui é a versão Leandro, tá? Tem muita coisa para fazer. Ah, já sei, eu não vou orar hoje, eu vou orar amanhã, porque eu vou aproveitar essa meia horinha, eu vou lavar a louça. A gente coloca tudo no lugar de Deus. E aí nós esquecemos o nosso propósito e as nossas prioridades. As nossas prioridades com a nossa família, as nossas prioridades com o Senhor, as nossas prioridades no reino, todas as prioridades. E tudo é mais importante, tudo, menos o Senhor. E aí olha aqui que Jesus fala no verso 38. Jesus respondeu: devemos prosseguir para as outras cidades, e lá também anunciar minha mensagem. Aí ele diz: foi para isso que eu vim. Irmãos, quando nós começamos pelo principal, quando o principal está muito bem ajustado nas nossas vidas, nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos qual o nosso propósito em Deus, e descobrimos qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos estar muito bem ajustados com o Criador, com o nosso Pai Celestial. Irmãos, eu queria que você aprendesse a falar não. Fala não. Mais alto. A gente não sabe falar não. É verdade ou não é? A gente parece sanguessuga. Apareceu, eu estou pegando. Apareceu, eu estou sugando.
E aí tudo se torna prioridade. E o principal fica de lado. O que Jesus fez? Se retirou. Ele tinha coisas para fazer, sim. Tinha muita coisa para fazer. Mas sabe o que Jesus fez? Ele falou não para tudo. E falou sim para o principal. Sabe o que a gente faz? A gente fala não para o principal e sim para tudo. E aí nós nos desgastamos. E aí nosso tanque fica vazio. Aí nós não entendemos qual é a nossa prioridade. E aí nós entramos num processo de esgotamento. E aí as nossas expectativas são todas frustradas. E aí, meus irmãos, começa uma bagunça aqui dentro da sua cabeça. O segredo, se você sair daqui hoje entendendo isso, eu estou satisfeito. Eu preciso permanecer para produzir. Repita comigo, eu preciso permanecer para produzir. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Em primeiro lugar, a nossa cultura focada em desempenho tem sugado nossas energias sem nós percebermos. É verdade ou não é? Você está aqui hoje só pela graça de Deus, que você está cansado, desgastado, esgotado, desanimado, arrastando as asas. Por quê? Porque a nossa cultura nos suga. Aí falta em nós alegria para os relacionamentos, alegria para o principal, alegria. Por quê? Porque você está sugado. Tudo te suga. Tudo te desgasta. Tudo rouba a sua força. Bote seus olhos nisso. Segundo lugar, nós precisamos viver de modo que a rotina e o trabalho e tantas demandas não sufoquem nossas vidas. Quando nós estamos ligados na fonte, tudo se torna acessório. E eu sei colocar cada coisa no seu lugar, porque o Espírito Santo de Deus te dirige, te direciona, meu irmão. A gente fala que a gente acredita no Espírito Santo. Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Só quando você está dormindo você é templo do Espírito Santo, né, irmão? Porque acordado mesmo você é templo de você mesmo. Não, eu sou templo. Não, quando você está dormindo você é um bom templo, que você é quieto. O máximo que você faz é sonhar e se mexer na cama. Alguns roncam, né? Tem uns que nem o Espírito está roncando muito, não vai não. Tem que trocar o óleo desse aí. Não, irmãos. Você é templo do Espírito Santo dia após dia. E Ele te dá discernimento, sabedoria com as demandas da vida. Por quê? Porque você permanece mergulhado no rio. Como está a sua peneira? Vazia ou está mergulhada no rio? Nós somos como aqueles 2 jovens que saíram revoltados com o pastor. Não, irmãos. Nós temos que estar mergulhados no rio. Terceiro lugar. Terceiro e último lugar. Nós temos que investir tempo em nosso relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus é essencial para uma vida equilibrada. Irmãos, é tempo com Deus e permanecer em Deus. Tempo com Deus e permanecer em Deus. Talvez você trabalhando no seu home office, às vezes você está se sentindo esgotado, mas também você está ouvindo tanta coisa. Está ouvindo o DJ não sei o que, o funk de não sei da onde. Ouça, se encha no Senhor. Irmãos, encha-se em Deus. Encha-se do Senhor. Irmãos, posso falar? Tem uma overdose da presença de Deus na sua vida, meu irmão. Pega a playlist, vai ser disponibilizada acho que amanhã, a playlist do culto de hoje. Ouça durante a semana. Sabe que tem alguns amigos que esperam no Instagram sair a playlist do culto domingo para ouvir. Fala assim, quando é que vai sair a playlist para me ouvir? Esperam para ouvir aquilo que nós cantamos. Irmãos, você precisa se encher de Deus. Você está cheio do quê? Do que você está se enchendo? Do que você
tem se enchido durante o seu dia? Você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher de Deus. Fique de pé comigo, eu quero orar com você.